Glória a Deus, boa noite. A gente vai começar mais uma sala de oração. A gente convida você pode ficar à vontade, mas a gente convida você a vir mais aqui para frente. A nossa sala de oração, a gente faz questão de sempre explicar um pouco como é que funciona. A gente tem um momento de turno de oração e um momento de louvor. Então, a gente vai ter um momento de louvor. Isso se dá depois com uma pessoa que vem, faz uma oração temática com uma leitura da palavra, e assim a gente continua o louvor, e assim vem alguém, ora e lê a palavra durante um tempo, até nós encerrarmos a nossa sala de oração. Então a gente fala para você ficar à vontade, se você quiser sentar, se você quiser adorar em pé, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade, você está sob a presença do Senhor. E é um lugar agora de adoração, de entrega, de ficar realmente focado aqui no momento com o Senhor, colocando o nosso coração, colocando a nossa alma, colocando a nossa vida diante de Deus, o adorando em louvor, o adorando em adoração, o adorando em oração, o adorando através da palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma sala de oração, que a Tua presença seja real nesse lugar, Pai, que cada coração aqui possa sentir a Tua santa presença, Pai. Ó Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom orar ao Senhor, como é bom, Senhor, a gente se achegar como filho, Pai, e o Senhor nos receber, Deus. Ó Senhor, o Teu amor é grande, a Tua obra é grande, Senhor. Pai, estamos aqui não por um lugar, não por uma canção, não por um evento, mas estamos aqui porque queremos, Pai, a Tua presença, Senhor. Queremos contemplá-lo, Pai. Queremos conhecer de perto os Teus atributos, Pai. Oh, Senhor, o Senhor é amável, o Senhor é desejável, Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é bondoso, o Senhor é justo, Senhor. O Senhor é onipresente, Pai, onipotente, Deus. E em Ti colocamos as nossas dores, Pai. Em Ti colocamos as nossas alegrias. Em Ti colocamos, Senhor, a nossa vida, Pai. Senhor, que nesse lugar, Pai, a Tua presença seja real, Pai, para que a gente saia daqui cheio de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Nos prostramos à Sua presença hoje aqui. Espírito Santo, flua em nosso meio. Encontre corações dispostos a Te adorar, a Te adorar. Nós Te desejamos, Jesus. Ao levantar de nossas mãos, ao abrir de nossas bocas, nós queremos cantar, clamar que Tu és Senhor, Tu és Senhor, o único em nossas vidas, esse é quem Tu és. Nos rendemos a esse Deus tão grande, tão grande, grande, grande é o Senhor.
grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Esse é quem tu és, a fonte de águas vivas. A fonte de águas vivas. Existe um rio, existe um rio, Senhor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, sim, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber
fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sim, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sim, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sim, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor, o rio de vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu vou mergulhar. Tu és a fonte, Senhor. Eu vou mergulhar. Tu és o rio, Senhor, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sim, Tu és. Sim, Tu és. Como um rio que flui suas águas. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Que flui seu rio de vida sobre nós. Assim é o Senhor.
assim é o Senhor, assim é o Senhor. Fonte de águas vivas, nele eu sacio a minha sede, nele eu sacio a minha sede. Não há outro lugar em que eu encontre saciedade. Não há outro lugar que eu encontre vida e vida em abundância. Não há outro lugar que eu encontre esse rio que flui, um rio de águas vivas sobre mim. Sim, esse é quem tu és, Jesus. Esse é quem tu és, Jesus. De vida em mim, nos dê mais sede, me dê mais sede. Flua como um rio de vida em mim, me dê mais sede, nos dê mais sede. Flua como um rio de vida em mim, me dê mais sede, nos dê mais sede. Flua como um rio de vida em mim, me dê mais sede, nos dê mais sede. Flua como um rio de vida em mim, me dê mais sede, nos dê mais sede, sim. E flua como um rio de vida em mim, me dê mais sede, nos dê mais sede. Flua como um rio de vida em mim, me dê mais sede, nos dê mais sede. Flua como um rio de vida em mim, me dê mais sede, nos dê mais sede por ti. Flua como um rio de vida em mim, me dê mais sede, nos dê mais sede. Flua como um rio de vida em mim, me dê mais sede, nos dê mais sede por ti. Flua como um rio de vida em mim,
mais sede, nos dê mais sede, e flua como um rio de vida em mim. Me dê mais sede, nos dê mais sede por ti, e flua como um rio de vida em mim. Me dê mais sede, nos dê mais sede por ti, e flua como um rio de vida em mim. Me dê mais sede, nos dê mais sede. Flua como um rio de vida em mim. Nos dê mais sede, Senhor, nos dê mais sede por ti. Sim, nos dê mais sede, nós queremos beber. Nós queremos beber dessa fonte, desse rio, dessas águas. Nós queremos, sim, nós queremos. Nós queremos. Mais sede por ti, mais fome por ti. Nos dê mais sede. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele estarão. Se o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar, se nós nos humilharmos, se nós orarmos ao Senhor, Ele ouvirá, como um pai ouve um filho. Ele ouvirá, como houve um pedido de um filho, Ele realizará. Mas o Senhor aqui está nos deixando algo claro, que nós precisamos nos afastar dos maus caminhos. Nós precisamos ir em busca da santidade. Nós precisamos limpar o nosso coração.
Nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta da sua casa, que nos afasta da sua comunhão. A palavra do céu, a palavra de Deus é clara. Se nós nos afastarmos dos maus caminhos, se a gente estar em santidade, se a gente se colocar diante de Deus, o céu ouvirá a nossa oração, o Senhor perdoará o nosso pecado e curará a nossa terra. E de hoje em diante, os olhos do Senhor estarão abertos e os ouvidos estarão atentos às orações feitas nesse lugar, no secreto, no quarto, no momento onde nós estamos com Deus. O Senhor está deixando essa palavra clara. O Senhor não é o Deus da mentira, o Senhor é o Deus da verdade. Ele está com os ouvidos atentos, Ele está prestando atenção na sua oração, Ele está prestando atenção na sua vida, onde nós levamos. Ó Senhor, como a Tua palavra mesmo diz, Deus, esse povo que chama pelo Seu nome, Pai, nós precisamos nos humilhar, Deus. Senhor, nós precisamos largar a nossa carne, Senhor, largar o nosso ego, Deus, e colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai. Oh Deus, que o nosso coração não seja o primeiro, que as nossas vontades não sejam a primeira coisa em nossa vida, Senhor, mas sim a Tua vontade, a vontade do reino, a vontade do céu, Pai. Que o nosso coração, Senhor, seja colocado num lugar de adoração, seja colocado num lugar de devoção, num lugar também, Senhor, de humilhação, Pai, para que o Senhor nos ensine aonde nós devemos andar, para que o Senhor nos ensine aonde nós devemos caminhar, Deus, não pela nossa vontade, não pelos nossos olhos, não pela força do nosso braço, Senhor, mas sim porque o Senhor está nos guiando, Deus, porque a Tua palavra é clara e diz que o Senhor está atento, os céus estão ouvindo, Senhor, o nosso pedido, os céus estão ouvindo, Pai, o coração que está amargurado, o coração que está doente, o coração que está ferido, a alma que está cansada, a alma que está ansiosa, Senhor. O céu está ouvindo, o Senhor convida o nosso coração, o Senhor convida essa geração para se render, para se colocar diante de Deus. Oh Senhor, a Tua presença é real nesse lugar, Pai. Senhor, e não há avivamento, Deus, não há um derramar do Teu Espírito se não houver humilhação, se não houver disciplina, Senhor, se não houver santidade, Pai. Oh Senhor, que o nosso coração, que a igreja brasileira, Senhor, que essa igreja não confunda, Pai, músicas boas, fundo musical, Senhor, emocionalismo com avivamento, Deus. Porque avivamento é confissão de pecado, avivamento é uma entrega do coração, avivamento é uma vida colocada diante de Deus, Pai. Oh Senhor, transforma o nosso coração, transforma a igreja brasileira, Pai, para que a igreja viva um caminho único, Pai, um caminho único que é simplesmente olhar para o céu, olhar para os montes de onde vem a nossa esperança. Não é os pastores, não é templo, Senhor, não é estrutura, não é tamanho, não é número de membros, Senhor, mas é a Tua graça, é a Tua palavra, Senhor, é apenas o Senhor o caminho, Deus. Oh Senhor, aviva a Tua igreja, Pai. Aviva, Senhor, os nossos corações. Aviva esse ministério, Pai, para que a gente viva com o coração cheio das Tuas chamas, Pai. Chama por pregar, chama por evangelizar, chama por amar ao próximo, Senhor, por uma empatia, Senhor, que vem do céu, como o Teu mandamento diz: ama o Teu próximo como a si mesmo, Senhor. Como muitas vezes nós nos amamos com o nosso ego, com o nosso orgulho, Pai, que isso possa se despir do nosso corpo e que a gente possa amar, Pai, a outra pessoa como o Senhor mesmo disse no novo mandamento: ama agora como conforme eu te amei, sem você merecer, sem nós simplesmente fazermos nada. O Senhor se entregou naquela cruz, Pai, para nos dar liberdade, para nos dar um livre acesso a Ti, Deus. Oh Senhor, o Teu amor é grandioso, o Teu amor se derrama sobre a nossa vida, Pai. Oh Senhor, que esse amor possa nos transformar em servos obedientes, Deus, em servos entregues, com o coração entregue, Senhor. Oh Pai, levanta servos nessa igreja, levanta pessoas que amam a Tua palavra, não a igreja, mas amam a Tua palavra, Senhor, amam o Teu reino, Deus. Levanta pessoas que, Senhor, amam estudar a Tua palavra, amam ler a Tua palavra, Senhor, amam, Senhor, estar na Tua presença, Deus, não apenas num culto, mas no dia a dia, no secreto, no seu quarto, Senhor. Que a palavra encha eles, Pai, do Teu Santo Espírito, Senhor. Que a palavra, Senhor, coloque eles num lugar de devoção, coloque a nossa
nossa vida, Senhor, num lugar de entrega verdadeira, Pai, onde nós vamos apenas olhar para Ti, Senhor. Não importa onde nós estamos no trabalho, não importa o que o mundo está dizendo sobre nós, nós estamos focados apenas em Ti, Senhor, apenas olhando para os montes, Pai. Oh, Senhor, a Tua palavra é verdadeira, Deus. Oh, Senhor, flua em nós com o Teu rio, Senhor. Flua sobre a nossa vida, Deus. Flua sobre os nossos pecados, flua sobre os nossos corações, Deus. Oh, Senhor, a Tua presença está nesse lugar, Pai. Oh, Senhor, nós precisamos de avivamento, Deus. Aviva o nosso coração, Senhor, e acende a chama de tantas pessoas que estão com as chamas apagadas, Deus. O Senhor vai nos lembrar, Pai. Nos lembre o nosso coração, lembra a nossa mente da bendita esperança, Pai, que vai ser o céu, da bendita esperança que vai ser adorar o Senhor, Pai, unicamente naquele lugar, unicamente na eternidade, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, mas sim, Senhor, haverá muita alegria, muita paz, porque nós vamos estar face a face contigo, Senhor. Aí sim, Deus, a nossa alegria será completa. Não porque nós chegamos no céu, mas porque nós vamos o adorar, porque nós vamos estar face a face, Senhor, entregando verdadeiramente nosso coração, Senhor. Oh, Deus, lembra cada coração, Pai. Reaviva a mente, Senhor, dessa bendita esperança, Senhor, que é o Senhor, Deus. Oh, Pai, não é sobre as coisas desse mundo, mas é sobre o Senhor, Deus. Oh, Pai, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas haverá alegria, haverá adoração, haverá exaltação ao Teu nome, Senhor. Oh, Pai, Maranata, Senhor, Maranata, hora vem, Senhor. Nós estamos ansiosos esperando a Tua volta, Pai. Vem, Senhor, derrama sobre nós, derrama sobre essa igreja, Senhor. Derrama um pouco da Tua graça, derrama um pouco da Tua bênção, Senhor. Que a gente possa experimentar, Senhor, um pouco daquilo que nós vamos viver contigo, Senhor. Derrama da Tua santa presença aqui, Senhor. Oh, Pai, vem, Senhor, vem com o Teu Santo Espírito sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, paciente e misericordioso, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Encontrei um amor que
mudar, continua a me amar. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti, nunca falha, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua. Esse amor nunca falha, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti.
ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Sim, nós olharemos para ti. Olharei para ti. Qualquer tempo, qualquer hora, em qualquer lugar, olharei para ti. Olharei para ti. Olharei para ti. Tens toda a minha atenção. Olharei para ti. Tudo se vai. Olharei para ti, só eu e você. Olharei para ti, as distrações se vão. Olharei para ti, as preocupações se esvaem. Olharei para ti, não há mais problemas, não. Olharei para ti, olharei para ti, olharei para ti, independente das circunstâncias. Eu olharei para ti. Olharei para ti. No dia bom, no dia mau. Eu olharei para ti. Essa é a nossa promessa, Jesus. Esse é o nosso
nosso anseio, Senhor. Permanecer olhando, contemplando o Cordeiro dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Que esse continue sendo o desejo que arde nos nossos corações, Jesus. Ver e contemplar a face do Senhor. Ver e contemplar a face do Cordeiro. No dia bom, no dia mau, olharemos para Ti, Jesus. Mesmo quando os nossos olhos cansarem, Jesus, mesmo quando as nossas pálpebras estiverem cansadas, pesadas, nós queremos olhar para Ti, Jesus. Independente do dia, da situação, nós queremos olhar para Ti, Jesus. Face do Cordeiro. Nele nós temos descanso. Nele encontramos o repouso. Nele nós somos satisfeitos. Para Ele, as aflições se vão, os problemas desaparecem, as preocupações vão embora, tudo se vai, Jesus. Apenas fica eu e você, Jesus. Nesse lugar que nós encontramos, Jesus, que nós encontramos suficiência, que nós encontramos a dependência que temos em Ti, Jesus. Ah, Jesus, nos ensina, nos ajuda, Senhor, a não caminharmos mais sozinhos com as forças dos nossos próprios braços. Olharei para Ti. Olharei para Ti. continua sendo o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, Jesus. Gastar os meus dias contigo, Senhor.
Esse é meu maior desejo, esse é meu maior anseio, esse é meu maior desejo. Gastar os meus dias contigo, esse é meu maior desejo, esse é meu maior anseio, esse é meu maior desejo. Gastar os meus dias contigo, esse é meu maior desejo, esse é meu maior anseio, esse é meu maior desejo. Gastar os meus dias contigo, esse é meu maior desejo, esse é meu maior anseio, esse é meu maior desejo. Gastar os meus dias contigo, esse é meu maior desejo. Sim, esse é meu maior anseio, esse é meu maior desejo. Gastar os meus dias contigo, esse é meu maior desejo. Sim, Senhor, esse é meu maior anseio, esse é meu maior desejo. Gastar os meus dias contigo, esse é meu maior desejo, esse é meu maior anseio, esse é meu maior desejo. Gastar os meus dias contigo, e eu gastarei os meus dias com sua glória vivendo em mim. Eu renderei minha vida, esse é o anseio do meu coração, e eu gastarei com sua glória vivendo em mim. Eu renderei minha vida, esse é o anseio. Eu gastarei, e eu gastarei os meus dias com sua glória vivendo em mim. Eu renderei minha vida, esse e eu gastarei os meus dias com sua glória vivendo em mim. Eu renderei minha vida, esse é o anseio do meu coração, esse é meu maior desejo, esse é meu maior anseio, esse é meu maior desejo. Gastar os meus dias contigo, sim, esse é meu maior desejo, esse é meu maior anseio, esse é meu maior desejo. Gastar os meus dias contigo.
Dando continuidade nas orações, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora nós vamos direcionar as nossas orações para as autoridades, para os governantes, para os prefeitos e também para os líderes de ministérios, para os nossos pastores, para os presbíteros e tudo mais. E no contexto do capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo vinha exortando, vinha ensinando Timóteo a respeito de muitos temas simples e temas complexos para ele liderar, para ele ajudar aquela igreja de Éfeso. E um desses foi sobre a oração a essas pessoas. E aqui fala sobre oração, fala súplica, fala sobre intercessão, fala sobre ações de graças. E a oração é um lugar onde tudo isso está em um conjunto. E também diz que a oração é um ponto principal do começo desse livro do 1 Timóteo. Que a oração tem que estar como prioridade em nossa vida. Porque ela transforma as nossas vidas, porque ela alcança a essas pessoas, alcança as nossas famílias e a todos aqueles que nós dirigimos as nossas orações. Então é sobre essa palavra que nós vamos estar orando agora. Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor é o Deus soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre tudo que há. Nós te agradecemos porque o Senhor é esse Deus Criador. Nós te agradecemos porque o fundamento do seu trono é justiça e retidão. Nós te agradecemos porque tudo aquilo que o Senhor criou, porque tudo aquilo que o Senhor fez é perfeito e é bom. E neste momento, Senhor, queremos orar por todos os líderes, Senhor, por todos aqueles que estão, Senhor, como líderes de outras pessoas, Pai. Queremos direcionar as nossas orações a Ele nestes momentos, Senhor. Queremos, Pai, que o Senhor venha a quebrantar cada coração, Jesus. Que o Senhor venha a se revelar a cada um que está, Senhor Jesus, exercendo um papel, Senhor, na área da justiça, na área da política, Senhor. Nós oramos para que essas pessoas sejam tocadas pelo Senhor. Nós oramos para que o coração delas sejam quebrantados e que o Senhor revele-se a essas pessoas, Senhor. Nós oramos, Deus, para que o Senhor alcance essas vidas, para que elas venham, Senhor Jesus, a exercer os seus papéis de forma, Senhor, que te agrade, Senhor. E para isso, Senhor, é necessário uma obra do Senhor na vida dessas pessoas. Então nós que não conseguimos, Senhor, nos achegar a estas pessoas, mas nós conseguimos, Senhor, nos achegar diante do seu trono, diante do trono da graça e de misericórdia. E nós oramos por essas vidas. Nós oramos, Senhor Jesus, por todas as pessoas, como Paulo ensina Timóteo a orar. Não é, Senhor Jesus, escolhendo algumas, não é orando, Senhor, por ideologias, filosofias, conceitos, mas é orando por vidas. Porque essas vidas, Senhor, necessitam do Senhor, assim como nós necessitamos todos os dias. Essas vidas, Senhor Jesus, necessitam conhecer do Senhor, conhecer da sua obra, conhecer do seu evangelho, conhecer do Senhor. E ao exercer o seu papel de autoridade, ao exercer o seu papel diante das outras pessoas, baseado, Senhor, naquilo que está em seu coração, nós teremos uma vida mansa e uma vida tranquila. Teremos piedade em nossos corações. Então nesse momento, Senhor, nós oramos por essas vidas e colocamos elas diante do Senhor. Que o Senhor alcance elas, que o Senhor alcance as suas famílias, que naqueles corações aonde já houve um conhecimento do Senhor, que o Senhor venha novamente a essas vidas, venha a quebrantar, venha a moldar esses corações novamente, Pai. E que nós, como igreja, reunidos, Pai, possamos estar em amor, orando por todas essas vidas. Senhor, também dirigimos as nossas orações
para os pastores desta igreja, pelos pastores da igreja de Tubarão e desse Brasil, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que muitas vezes não é fácil, Senhor, o pastoreio, mas foi o Senhor que chamou essas pessoas, é o Senhor que sustenta essas pessoas, assim como sustenta toda a sua criação. Nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha fortalecer essas vidas, para que o Senhor venha trazer um refrigério, Senhor, venha trazer um vigor novamente, que o Senhor coloque outras vidas, que venha o Senhor Jesus a ser um ombro amigo diante dessas pessoas, que eles venham a dividir, Senhor, o fardo, venham a dividir a tarefa, Senhor. Nós oramos para que o amor e o temor ao Senhor esteja sendo renovado nesses corações, para que eles venham, Senhor Jesus, a exercer a sua função de pastoreio nas ovelhas, não tendo em seu coração que essas ovelhas são suas, mas essas ovelhas são do Senhor. Nós oramos para que o seu coração, Senhor, seja revelado a essas pessoas e que eles andem segundo o Senhor andou, que eles exerçam aquilo que o Senhor chamou, exerçam, Senhor Jesus, cheios do Teu Espírito Santo e não cheios de si. Que o Senhor, Deus, venha fortalecê-los, venha fortalecer cada interior, cada coração, cada vida, Senhor Deus. Que o Senhor venha ser a base de cada um, de cada relacionamento, cada família, cada casa deles, Senhor. Nós também colocamos diante do Senhor todos os líderes aqui da igreja DI, Senhor, todos os ministérios, colocamos os diaconatos, Senhor, colocamos o presbitério diante do Senhor. Que não haja, Senhor Jesus, falta nessas vidas, que não haja falta do Seu amor nessas vidas, que o Senhor resplandeça a Sua luz sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor venha a fortalecê-los, Pai. Que o Senhor venha a ajudá-los, Senhor Deus, aonde o Senhor os colocou. Que o Senhor, Pai, possa estar fazendo maravilhas, que o Senhor possa estar continuando a Sua obra por meio deles, Pai. O Senhor tem se alegrado, Senhor. O Senhor tem fortalecido, o Senhor tem sustentado, e nós somos muito gratos, porque a obra, Senhor, não é de cada um, a obra é do Senhor, é o Senhor em que faz todas as coisas. Não conseguimos pela nossa força, não conseguimos pelo nosso braço, mas é o Teu Espírito Santo quem conduz todas as coisas, Pai. Que o Senhor, Deus, venha dar sabedoria a essas pessoas. Que o Senhor revele mais ainda a profundidade do Seu amor, a profundidade das Tuas Escrituras a essas pessoas. Que elas sejam, Senhor, cheias do Teu Espírito, Senhor, e que elas andem em poder do Senhor. Que elas venham, Senhor Jesus, a ensinar as outras pessoas a amá-lo, a temê-lo, a andar nos Teus caminhos. Senhor Jesus, que o Senhor cubra cada casa, cada família, Senhor Deus, com a Teu preciosa proteção, com o Teu cuidado. Que o Senhor, Jesus, venha no profundo de cada coração, Senhor. Aqueles que estão cansados, aqueles, Senhor Jesus, que estão fadigados, Pai. Que o Senhor venha dar um renovo novamente. Que o Senhor venha lá no fundo de cada coração, lá onde cada um, Senhor Jesus, tem clamado ao Senhor. Que o Senhor venha tocar, Pai, poderosamente. Nós Te agradecemos porque o Senhor continua a Sua obra. Nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito em nosso meio, Jesus. Nós Te agradecemos por essa igreja. Nós Te agradecemos por cada um, Senhor Jesus. Cada um que tem servido. Cada um, Senhor Jesus, que chega aqui, que às vezes está cansado fisicamente, mentalmente, psicologicamente, Senhor. Mas está aqui, Te amando, Te honrando. E o Senhor tem cuidado. E o Senhor tem visto. Porque quando nós não conseguimos, o Senhor vai. E o Senhor vai em todo momento. Nós Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor sustenta a Sua criação e o Senhor sustenta a Tua obra. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Que nessa noite o Senhor também relembre ao nosso coração e relembre a nossa alma da Tua presença, da Tua obra redentora naquela cruz, Senhor. Porque é sobre isso, é sobre o Senhor, é sobre estarmos aqui para o Senhor, Jesus, e somente para o Senhor. Nós Te agradecemos, Jesus, por tudo o que o Senhor tem feito. A Ti, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção.
doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena gastar os meus dias, que vai valer a pena, que vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor,
valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. E quando o grande dia, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, valeu, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu sei que valeu, Jesus. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu sei que valeu. Valeu cada minuto, Jesus. Valeu cada momento em tua presença. É isso que iremos te dizer. Valeu, valeu a pena mesmo. Valeu, valeu, valeu a pena. Valeu a pena trocar os prazeres desse mundo pra buscar tua presença. Sim, valeu. Valeu a pena, Senhor. Gastar uma vida de oração. Valeu, valeu, valeu. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena gastar uma vida inteira pra te conhecer. Nós temos essa convicção.
Vale cada minuto em tua presença, vale cada momento em tua presença. Gastar uma vida em devoção ao Cristo. Ai, Jesus, que nós podemos te entregar, Jesus. Nossa própria vida, Jesus, em devoção constante a Ti, Senhor. O que nós podemos te dar, Jesus, senão uma vida inteira aos Teus pés. O que nós podemos te entregar, Jesus, senão uma vida, Senhor, seguindo a Cristo. O Senhor já nos entregou tudo. O Senhor já nos deu tudo. Em resposta, Jesus, nós só podemos te entregar o nosso coração, a nossa vida, o nosso pecado, as nossas mãos em oferta, Jesus, a Ti, Pai. Uma vida aos Teus pés, Jesus. É isso que te entregamos, Senhor. Louvado seja Deus. Ainda nesse espírito de oração, queria juntamente com os irmãos orarmos pela alegria do Senhor, que é a nossa força, certo? E trazer para a nossa reflexão o versículo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, já no final da carta, no verso 13, ele diz que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz. Alegria e paz. Em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança
pelo poder do Espírito Santo. De esperança pelo poder do Espírito Santo. E também no Salmo 62, versos 5 ao 7 diz: que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vem somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Então, oremos a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, por nos reunirmos aqui nessa noite. Tu tens um plano maravilhoso, Senhor Deus, e obrigado por podermos fazer parte desse plano, Senhor Deus. Deus, Tu és um Deus soberano, todo poder está em Tuas mãos. E assim como foi cantado aqui hoje, Senhor Deus, Tu és a fonte, e quem temos procurado, Senhor Deus, saciarmos a nossa sede, saciarmos a nossa alma, Deus. Por isso nós pedimos a Ti, Deus, levantamos nosso clamor com nossa pequena fé, mas uma fé depositada em Ti, Deus. Tu que és um Deus vivo, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus, a sequidão de nossa alma. Tu sabes, Senhor Deus, as vezes que nós temos procurado saciarmos nossa sede em outras fontes de falsas alegrias, Pai. Mas Tu nos trouxestes aqui nessa noite, Senhor Deus, para procurarmos saciarmos nossa sede em Ti. Não apenas tratando o Senhor como um meio, apenas um meio de alegria, um meio de prazer, um meio de experiência. Não, Deus, mas Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu é o princípio e também Tu é o fim. Tu não é um meio, mas Deus, Tu é o fim para estarmos aqui. Tu é o propósito, Deus, do qual estamos vivos. Tu é o propósito para o qual vivemos, Pai. Por isso eu peço para o Senhor, Deus, nos dê o ânimo, assim como Tu deste a Josué, assim como Tu deste a Moisés, assim como Tu deste vários homens e mulheres de Deus. Pedimos ao Senhor, Deus, nos dê ânimo, pois essa é a nossa força, a alegria que vem do Teu Espírito, Deus, a alegria que vem do alto, a alegria que vem do Senhor, Deus. Pai, em meio a tantas dificuldades, Pai, em meio a tantas dúvidas, nós pedimos ao Senhor, Deus, traga, Senhor Deus, a nossa alma esse bálsamo, essa alegria, esse óleo do Teu Espírito Santo, Deus, nos nossos corações nós pedimos. E eu creio, Deus, que Tu ouvirás nossas orações, Pai. Eu creio, Deus, que Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos, do que nós podemos pensar, Deus. Tu és poderoso, Deus. Por isso eu peço para Ti, Deus, que a alegria do Teu Espírito Santo, a alegria da salvação, Deus, esteja nos nossos corações, Pai. Após todo quebrantamento, Pai, após todo o nosso choro, após todo o nosso clamor e oração, Deus, que a Tua graça, Pai, que traz refrigério para a alma, Pai, nos dê ânimo, nos coloque de pé, nos dê virtude, Deus, virtude do Teu Espírito, Senhor Deus, e nos revista, Pai, com poder e graça. Nós pedimos a Ti, Deus, nos revista com a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos ser pessoas, Deus, que refletem a imagem do Senhor. E nós cremos, Deus, nisso, Pai, que Tu és um Deus alegre, que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus de paz. Nós queremos transmitir essa esperança, Pai, num Deus firme, como uma rocha, Pai, seguro, mesmo em meio a todas as turbulências que há nesse mundo. Mesmo em meio a todas as turbulências que possamos enfrentar amanhã, nesse dia, ou qual dia for, Senhor Deus, nós queremos que Tu és o Deus que vive para todo sempre. Tu és o mesmo, Senhor Deus, ontem, hoje e sempre. Senhor Deus, ajude-nos em nossa incredulidade, ajude-nos em nossa pequena fé, e ajude-nos, Deus, a permanecermos firmes, alegres com o Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo.
Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele estás. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele estás. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. 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 Maranata, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata,
que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo.
vem, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor, Maranata. Maranata, ora vem, Maranata. Maranata, Maranata. Maranata, ora vem, Maranata. Maranata, ora vem. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora, Ele há de vir. Eu estou te esperando com o coração ardente. Volta logo, vem agora. Ele é fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora, te esperamos. Eu estou te esperando com o coração ardente. Volta logo, vem, nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nós cantamos essa promessa e nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nós descansamos nessa promessa, Jesus. Nós sabemos que o Senhor irá cumprir. O Senhor é um Deus que não falha, é um Deus que cumpre a sua palavra. De geração em geração continua sendo o mesmo, um Deus imutável. E é nesse Deus que nós decidimos confiar. É esse Deus que nos encontrou, que nos abraçou. E que nos prometeu um dia que irá voltar. Nos levando
chegando a um reino, a um lugar onde não há choro, nem tristeza, nem dor. E nessa promessa nós descansamos, Jesus. Descansamos, mas não nos aquietamos. Ansiosos pelo grande dia do Senhor. Que o Senhor irá vir triunfante, com sua glória, majestade. Te verão, Jesus. E todos confessarão que Tu és o Senhor. Todo joelho se dobrará, Jesus. Toda língua confessará que Tu és o único. Por isso não nos aquietamos, Jesus, até a Tua vinda, Senhor. Até a Tua volta, Jesus, nós queremos clamar: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem. 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 Glória a Deus. Como o Senhor tem falado nessas salas de oração, como o Senhor tem cultivado algo diferente em nosso coração, cultivado algo grande no ministério, que não é sobre tamanho, mas sobre uma vida de devoção, sobre uma vida de oração. Eu sei que o horário se estende um pouco, mas eu
sempre penso que como é bom a gente estar na presença do Senhor. A gente não tem sala de oração todos os dias e quando eu tô aqui parece que eu não quero ir embora. E às vezes o tempo passa e eu falo, cara, já é esse horário aí, nossa, parece que a gente tá aqui na presença dele, o tempo vai passando de uma forma diferente, porque é gratificante. Eu vejo como alguém que precisa beber água, como a gente estava falando aqui, como nós como humanos que precisamos comer. O nosso corpo pede, a nossa alma pede, o nosso espírito pede por momentos como esse. Momentos de oração, de adoração, de contemplação da presença dele. E a gente encerra mais uma sala de oração. Semana que vem a gente não tem, a gente tem na próxima, né? É sempre a cada 15 dias, então é uma semana sim, uma semana não. Que Deus abençoe a cada um, que todo mundo vá para casa debaixo da mão do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um amanhã no trabalho, durante o resto da semana. E esperamos você na liga nesse sábado. Deus abençoe a todos e é isso.